A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos ao programa Semeando para a Vida Eterna, o programa da Igreja Presbiteriana de Lages, que fica ali na Rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro de Lages. Você é o nosso convidado para os nossos cultos. A partir desse domingo, nós estaremos abrindo, primeiro domingo de setembro, né? Estaremos abrindo para os cultos ao público. Nós continuamos também transmitindo os nossos cultos online pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Domingo, 19 horas, é o nosso culto público. Se você quiser participar da nossa escola dominical, domingo, 10 horas da manhã, nós estamos reunidos ali também e também com a transmissão pelas mesmas plataformas. Nós vamos, antes de orar a Deus, agradecer também aos nossos patrocinadores, a Clínica Vida Nossa, que fica ali na Rua Correia Pinto, no início da Correia Pinto, em frente à estátua do Correia Pinto. Então ali tem o dentista Fernando Geber, a doutora Vanessa Geber, que é a médica que trabalha com o Doppler e com a ultrassonografia. Então você, precisando desses serviços, ali a Clínica Vida Nossa, uma clínica que presta um excelente trabalho nas áreas de odontologia, ultrassonografia e Doppler. Nós vamos orar então ao nosso Deus e Pai, agradecendo por mais um dia de vida e pedindo que Ele esteja nos iluminando neste momento de reflexão da Sua palavra. Oremos. Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela vida, por mais um dia de vida, pela Tua bênção, ó Deus, do sustento, da Tua misericórdia que nos alcançou. Rogamos, ó Deus, por este programa que esteja abençoando vidas onde quer que ele chegue, ó Pai. Em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção também pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, ó Deus. Esteja nos livrando do mal, esteja, ó Deus, dando fim nessa pandemia, através, ó Deus, dos remédios, através, ó Pai, do livramento que vem do Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos, fica conosco e nos ilumina agora nesta meditação. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Deus. Queridos, nós estamos então fazendo uma leitura do livro do profeta Daniel, um livro 800 anos antes de Cristo, então mais ou menos 3.000 anos aí nós temos de distância desse livro, mas ele cobre um período bastante interessante da história, que foi o período do reinado da Babilônia, né? Do Império Babilônico sobre o mundo. E em um certo período desse reinado, houve então uma invasão do reino da Babilônia em Jerusalém, levaram cativo alguns jovens. Estamos vendo aqui a história então que está escrito no livro de Daniel, do profeta Daniel. Nos capítulos vão contando a história tanto de Daniel quanto dos seus amigos Sadraque, Mesaque e Abdenego, que foram levados também para a Babilônia, ganharam esses nomes lá, né? E hoje nós vamos então continuar vendo, né, Deus se revelando na história para uma nação, para um império, através desses jovens que foram para lá. Então a gente viu primeiramente Daniel como um cativo, sendo cuidado ali pelos seus detratores, né? O cuidado para que ele aprenda as coisas do reino da Babilônia, que ele seja alimentado pela alimentação da Babilônia, que ele aprenda a servir o rei da Babilônia. Então Daniel já começa a sua missão de revelar Deus através daqueles que estão cuidando deles ali, né? Através de uma dieta especial que foi denominada para ele e para os seus amigos, mas Daniel confronta ali, principalmente aqueles que têm o dever de cuidar deles, né? Então esses homens acabam conhecendo Deus, o Deus que está acima do rei
da Babilônia, acima das coisas materiais, acima do que nós conhecemos como lógico, né? E depois nós temos mais um confronto aí. Aí Daniel apresentando diante do rei da Babilônia, Nabucodonosor, no caso aqui, né, um momento de revelação muito especial. Uma revelação onde Deus se mostra como Deus de Daniel, mas o Deus que conhece todas as coisas, que revela os sonhos, e Nabucodonosor se rende a esse Deus de Daniel, dizendo que é o Deus dos deuses, que é o Deus dos reis, que revela sonhos, e ele honra Daniel, né? E nessa honra ele também contempla um pedido de Daniel, que é para promover os seus amigos, né, Sadraque, Abednego e Mesaque, para serem pessoas importantes nos reinos, né, no reino da Babilônia. E eles recebem essa promoção e vão servir ao rei em outros lugares, né? Então a continuação dessa história é bem interessante, porque a gente vê uma revelação gradual de Deus a Nabucodonosor, principalmente, mas se revelando através das escrituras, através daquilo que ele está fazendo, agindo, né, para nós também, ainda no dia de hoje. Então esse livro do profeta Daniel também tem uma importância muito grande para toda a escritura, como revelação do Deus que está acima de todas as coisas, o Deus que está regendo a história, e isso vai influenciar muito a literatura apocalíptica, principalmente na revelação de João, lá no Apocalipse, sobre esse rei que está assentado no seu trono, reinando poderoso por toda a história, sobre todos os reinos, né? Então nós vamos hoje fazer uma leitura aqui no capítulo 3 do livro de Daniel, dos versículos 13 a 18, que diz assim: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que vos fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém. Até aí. Queridos, nós vamos então entrar agora aqui. Eu fiz a leitura já do texto que eu tirei, mas só para a gente entender o contexto, né? Como eu disse, Daniel pediu ao rei que colocassem esses três amigos em posições importantes de destaque. Ok. Foi atendido no seu desejo, né? Nabucodonosor então contemplou aquilo que Daniel queria. Mas em seguida na história, se você continuar lendo o livro do profeta Daniel, o que acontece? Inspirado pelo seu sonho, Nabucodonosor faz uma estátua. Constrói uma estátua de 16 metros, conforme ele sonhou, com um aspecto terrível, como diz a palavra de Deus, né? E essa estátua de 16 metros de ouro, ele decreta que ela é para ser adorada, né? Então vamos entender o contexto da Babilônia. A Babilônia é um reino pagão, é um império em que há milhares de deuses, ali mais de 1.200 deuses. Deuses para tudo quanto é causa que você quiser, né? Para tudo quanto é bicho, para tudo quanto é animal, para tudo quanto é acontecimento. Então,
e deuses pessoais, né? Então, esses deuses eles foram sendo criados segundo a imaginação do homem, né? Segundo os seus desejos, né? da humanidade. Eles foram sendo criados, foram sendo adorados, como expressamente proíbe a palavra de Deus na revelação do Deus de Israel. E esses deuses, eles são então deuses pessoais, deuses familiares, muitas vezes, né? Ou deuses até das cidades. Mas Nabucodonosor é criado nesse meio, que ele entende que os deuses são deuses diversos e pessoais. E quando ele decreta no seu reino, em que essa estátua que ele erige, ela deve ser adorada quando tocada essa música, uma música específica com vários arranjos aqui, ele entende que é mais um Deus para ser adorado. E aí nós temos aqui na narrativa então que quando ele vai inaugurar essa estátua, né, na narrativa aqui de Daniel, ele convoca as pessoas mais importantes do reino, né? Diz aqui sátrapas, prefeitos, governadores. Então todos esses homens que têm uma importância no reino vão para esse dia da inauguração, e aí quando o decreto manda que quando tocassem os instrumentos, todos deveriam se ajoelhar. Todos deveriam se ajoelhar diante da estátua, né? Então, o que acontece? Esses 3 homens não obedecem a esse decreto. Eles ficam de pé enquanto todos estão ajoelhados, e assim que acaba aquele momento ali, né, aquela situação ali, imediatamente eles são denunciados ao rei, e o rei, muito contrariado, o texto já começa dizendo que ele estava irado, né? Aqui ele diz aqui, então Nabucodonosor, versículo 13, é irado e furioso, né? Porque ele foi desrespeitado, né? A ordem que ele deu não foi cumprida, de todos se ajoelharem, de todos prestarem reverência para aquela estátua. E hoje eu vou fazer essa reflexão aqui em cima desse termo, né? O Deus que servimos. O Deus que servimos. Para Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus que eles servem é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, revelado em Israel, né? O Deus do mesmo Daniel. Daniel não aparece nessa narrativa aqui, porque Daniel está fazendo parte da corte do rei, né? Ele não está nem presente na inauguração, ele tem um privilégio muito especial nisso. Mas esses 3 homens que são importantes, pessoas que vieram com essa importância de serem importantes no reino, eles vão participar desta cerimônia e eles não se ajoelham enquanto tocam o hino, e todos, né, eu disse hino, né, mas é uma música, né, com tantos instrumentos ali. E aí aconteceu um fato aqui muito interessante, né, que está acontecendo nos Estados Unidos, triste, um fato triste, mas é uma atualidade que reflete algumas coisas, né? O movimento lá, Vidas Negras Importam, né? Que, na verdade, é um movimento que diz defender a igualdade, né? Ser contra os racistas, mas nós vemos pelas atitudes, pelos crimes cometidos por esse movimento que não é verdade a bandeira que eles defendem, né? Muitos negros estão morrendo, assassinados por eles mesmos, policiais na sua maioria, e eles não se importam, né? Não há nenhuma manifestação de solidariedade. E um desses fatos interessantes foi num jogo de basquete da NBA, entre Orlando Magic e um outro time. Mas por que eu sei do Orlando Magic? Porque um jogador de todos aqueles times que estavam, dos 2 times que estavam ali, a hora que tocou o hino nacional, ele não se ajoelhou. E isso causou, né? Causou na internet, causou na NBA, e esse jogador ficou de pé enquanto os outros estavam ajoelhados em protesto aos Vidas Negras Importam. E depois do jogo, ele foi então entrevistado e perguntado por que ele não aderiu ao movimento Vidas Negras Importam, por que ele não se ajoelhou, ele sendo negro,
né, um jovem bem-sucedido, não aderiu ao movimento da NBA, Os Vidas Negras Importam. E ele revelou, o nome desse jogador é Jonathan Isaac, né? Jonathan Isaac, são dois nomes hebraicos, mas ele é um negro dos Estados Unidos, né? O Jonathan Isaac, ele é um jogador do Orlando Magic, uma estrela da NBA, mas ele também é um pastor. Ele é um jovem negro pastor que prega a palavra de Deus. E ele disse: não concordo com a visão desse movimento, a única pessoa que pode nos livrar a humanidade de todo esse mal é a pessoa de Jesus Cristo. Né? Então ele aproveitou o momento também para pregar, né? Para não ajoelhar diante de um Deus que foi formado aí, né? De um Deus da modernidade. Então a imagem é bem impactante, todos ajoelhados e só de pé, e obviamente me remeteu a esses jovens aqui diante de Nabucodonosor. E para não contrariar a história e a tendência humana do pecado, a narrativa começa que quando você não é atendido pelo movimento, pela maioria, a reação é de ira, a reação é de fúria, assim como reagiu Nabucodonosor. Irado e furioso, ele foi para cima dos 3 jovens e disse: por que é que vocês não se ajoelharam? Né? Então vocês estejam preparados, vocês vão ter que ajoelhar. Vocês vão ter que ajoelhar na hora que tocar o hino. Se vocês não fizerem isso, vocês serão queimados. Serão queimados. É o mesmo procedimento que está acontecendo hoje lá nos Estados Unidos. Se você não aderir ao movimento, se eles te encontrarem na rua, você será queimado. Você será massacrado. É o que está acontecendo hoje. E eles estão irados e furiosos com quem não adere a esse novo movimento, a servir a esse novo Deus, né? Aliás, não é nada de novo, né? Então, na verdade, aqui, quando nós vemos esse confronto de Nabucodonosor com esses 3 jovens, para Nabucodonosor, o Deus de Daniel é o Deus de Daniel, não é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas o interessante aqui é que a colocação desses 3 jovens dizendo: nós não vamos te dizer quem é, né? Eles dizem aqui, responderam, né, Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder, ou quem é o Deus que vai poder te livrar das minhas mãos, né? Olha lá, ele diz assim, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O final do versículo 15. Então, Nabucodonosor entendeu que o Deus de Daniel não é o mesmo Deus pessoal de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, o Deus de Daniel é o Deus que revelou sonhos, é o Deus dos deuses. Agora, será que esse Deus a quem esses jovens estão servindo e se negam a servir ou a entrar nesse movimento deles ali, né? Principalmente Nabucodonosor, quando tocasse aquele hino, aquela música específica, e todos deveriam ajoelhar, e eles não se ajoelharam, será que esse Deus vale a pena? E aí há o confronto, então, desses jovens com esse rei que entende que cada Deus é um Deus, cada um se entenda com seu Deus, e Nabucodonosor não está acostumado a ser confrontado, porque ele é o rei mais poderoso da terra naquele momento, e quando esses jovens confrontam ele, e eles dizem com muita certeza disso, que o Deus deles pode livrá-los. Isso de acordo com o desafio que Nabucodonosor lançou. Mas mais do que isso, que se Deus não os livrasse da morte, fica sabendo, Nabucodonosor, que nós não nos ajoelharemos diante da tua estátua. Esse é o Deus soberano que nós servimos. Quer Ele nos livre do mal ou não, quer nós encontremos as dificuldades, acabemos sucumbindo diante das dificuldades, nós conhecemos o caráter de Deus. Esses jovens têm uma postura diante deste rei de conhecer o caráter de Deus, que não é a morte que vai demovê-los do conhecimento e
do amor que eles têm a esse Deus a quem eles servem. Quem é o Deus que nós servimos? Quem é o Deus que nós servimos? É o Deus desse século? É o Deus que aparece lindo e lustroso como uma estátua de ouro? Que é um Deus de um movimento, de um decreto? Que é um Deus que nos promete a vida, nos livrar do mal? Então nós estamos muitas vezes buscando servir um Deus e é apresentado um Deus diante de nós, diante de muitas palavras, diante de muitas pregações, que vai nos livrar do mal, né? Eu lembro sempre da conversa dos amigos de Jó, diante de uma situação caótica que Jó se encontrava, de ter perdido a família, de ter perdido os bens, de ter perdido a saúde ali, né? E aí esses amigos de Jó dizem: ó Jó, nós estamos com medo que isso aconteça com a gente. Como é que nós fazemos para não irritar Deus desse jeito? E eles achavam que estavam falando com um Deus de Jó. Estavam achando que eles serviam ao mesmo Deus de Jó. Mas o Deus que eles serviam eram outros deuses. Eram deuses que tinham roubado a alma deles. O Deus que lhes prometeu a autoridade, a riqueza, terrenos. Não que a autoridade e a riqueza terrena sejam maus em si, mas quando nós buscamos somente essas coisas, eles se tornam os nossos deuses. Então, diante, muitas vezes, desse desafio, é admirável, né? Esse jovem, o Jonathan Isaac, ele arriscou muita coisa na carreira dele. Vive da imagem, não só do esporte, né? Os jovens atletas aqui vivem da imagem deles também. Ele poderia ter o seu contrato cancelado, poderia ser massacrado, execrado, tanto pelos seus colegas de profissão, quanto pela torcida, né? É um esporte que envolve muitos valores, muitos interesses econômicos. Mas o que se viu aqui foi exatamente o contrário. A camisa dele se tornou a segunda mais vendida de todo o tempo da NBA, só atrás do King James, né? O rei, o LeBron James, né? Que é o grande astro da atualidade. A camisa dele ficou atrás só do LeBron James. E o tiro parece que saiu pela culatra. A audiência da NBA caiu 45% por causa desses movimentos aqui. Então, Deus cumpre a sua palavra, Deus está entronizado, Deus está usando instrumentos ainda hoje, com coragem, gente com coragem, para não abaixar a cabeça, para viver a realidade da palavra de Deus, para viver confrontando o mundo, para viver confrontando a realidade pecaminosa do mundo. E é assim que nós desejamos que você viva, né? Conhecendo esse Deus que nos sustenta. E a gente vai ver o desfecho dessa história aqui, desses 3 jovens ainda, que foram lançados à fornalha. Mas o Deus que livrou esses jovens é o Deus que está presente na nossa vida ainda hoje. Não prometendo nos livrar, mas que a nossa fé seja fortificada, porque sabemos que Deus está conosco. Porque Ele disse isso antes de ser elevado aos céus, o Senhor Jesus. Que possamos meditar na palavra dEle, que você ore, busque a Deus nesse momento de dificuldade, de confronto com a realidade, com a verdade de algumas realidades, né? Com algumas verdades da nossa realidade. Mas que Deus fortaleça sua fé, esteja abençoando o seu lar, a sua família e te dando o melhor que Ele tem para você. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, então. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu
Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares,